Êxodo capítulo de número 12. Bendito seja Deus. Vamos fazer a leitura? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, por estatuto perpétuo. Amém? E amém. Pode tomar o seu assento? Bendito seja Deus. Como disse para os irmãos, é um texto bem conhecido, irmãos, e que eu não tenho dúvidas que muitas vezes nós já fizemos leitura dele, ou dele já meditamos, ou em algum momento já ouvimos pregar-se sobre esse texto. E a verdade é que, como toda a Bíblia, este texto traz consigo uma gama muito grande de ensinamentos. Nós lemos um texto bastante extenso, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14, são 14 versículos, e isso é um texto extenso para se esmiuçá-lo, a fim de extrair dele os ensinamentos que nele contém. Dito isso, nós vamos procurar extrair dele alguns ensinamentos básicos, porque fazê-lo de forma assim expansiva tomaria muito tempo. Mas pensando nesse texto, este é um momento muito próprio, muito particular, vivenciado pelo povo de Israel, naquele período em que eles estavam prestes a sair de debaixo do jugo egípcio. Os irmãos bem vão lembrar que o povo de Israel esteve cativo por 430 anos na terra do Egito. Ele havia ido para lá, um grupo pequeno de pessoas, no momento em que José ainda estava vivo. E aquele grupo, tendo José por seu referencial na terra do Egito, ele acabou prosperando e acabou assumindo uma região da terra, a terra de Gozém, que é uma região muito próspera e fértil no Egito. E ali esse povo, a Bíblia diz isso, o texto bíblico vai nos relatar, acabou prosperando e prosperando muito. Algumas gerações depois da morte de José, outros faraós se levantaram. E esses outros faraós que vieram assumir o controle do Egito, eles perceberam que existia ali um povo que não era egípcio. E que este povo ocupava os melhores lugares da terra do Egito. Este povo vivia numa parte mais privilegiada, um nobre na terra do Egito. A Bíblia diz que isto fez com que o faraó, rei do Egito,
acabasse vendo o povo de Israel que ali habitava com maus olhos. E temeroso, porque o povo havia se multiplicado muito, de que em algum momento o povo do Egito viesse entrar em guerra com alguma outra nação, a Bíblia diz que o povo acabou sendo alvo do ataque ou da ação de Faraó no intuito de escravizá-los. O povo passou a ser escravizado pelo Faraó, pelo rei do Egito. E eles ficaram neste ciclo de escravidão por muitos anos, muitas gerações. 430 anos são algumas gerações. Pensamos que uma geração tem aí, em média, mais ou menos em torno de 70 anos. A gente calcula isso aí que são várias gerações, na verdade. De tal forma que em passando o tempo, muitos desses que agora estavam escravizados na terra do Egito, desses que compunham o povo de Israel e que ali estavam debaixo do jugo egípcio, eles não tinham nem memória dos seus antepassados. O que vinha à mente deles acerca dos feitos de Deus ou da maneira que Deus usou o seu antepassado José era como que lenda, era uma história que era contada de geração em geração, mas era algo que já estava assim bem distante para eles, porque eles mesmos não tinham tido um contato com Deus, eles mesmos até então não tinham tido uma experiência com Deus, eles mesmos nunca foram alvo da ação de Deus direta em suas vidas. Agora a Bíblia diz que este povo, estando debaixo do jugo, ele começa a lembrar-se de Deus, mesmo sem ter muito conhecimento de Deus. Mesmo sem ter tido nenhum contato com Deus, eles lembram-se que havia um Deus que os seus pais serviam, e que este Deus que os seus pais serviam era um Deus que fazia sinais, era um Deus que os trouxe para aquela terra, era um Deus que usou um de seus antepassados, José, para estabelecer eles ali, e trazendo isso à memória, a Bíblia diz que debaixo daquela opressão, lembrando-se de Deus, eles começaram a clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e decidiu livrá-los depois de tantos anos de escravidão. Para isso, Deus levanta um homem chamado Moisés e manda que Moisés vá à terra do Egito e ali converse com Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir, deixasse o povo sair debaixo daquele jugo, debaixo da escravidão que o povo estava vivenciando até aquele momento. É claro que Faraó, no primeiro momento, não fez caso disso. Afinal de contas, a Bíblia relata que eram mais ou menos 600 mil homens que ali estavam prestes a sair da terra do Egito, ou que serviam aos egípcios, fora as mulheres, as crianças e os seus bens. Então, na verdade, não estamos falando de um grupo pequeno de pessoas. É óbvio que Faraó, quando ouviu Moisés pela primeira vez intercedendo pelo povo e dizendo que Deus havia ordenado que o povo saísse da terra do Egito, certo que ele não iria responder ao pedido de Moisés. Imagine se liberar 600 mil escravos, fora mulheres e crianças, e a partir desse momento deixar que eles fossem embora assim. Lembre-se, naquele período, irmãos, a escravidão era uma coisa comum, era algo normal. Na verdade, até o Novo Testamento a escravidão era uma coisa comum. Era normal as pessoas serem compradas e vendidas como escravos. Era normal uma pessoa, quando fosse à falência, ele mesmo se vender como escravo. Isso era uma prática comum. Então, este povo que ali está, eles não estão desrespeitando, por assim dizer, as leis ou as normas vigentes daquele período. Então, na cabeça de Faraó, a matemática era muito simples. Se eu liberar todos esses escravos que eu tenho, nós vamos ter que contratar trabalhadores assalariados para fazer o trabalho que eles fazem, e isso vai levar o Egito à falência. Por isso, num primeiro momento, óbvio, ele não respondeu o pedido de Moisés. A Bíblia diz então que Deus começa a fazer sinais na terra do Egito, para que Faraó se apercebesse que o que Moisés estava falando era algo que realmente era da vontade de Deus. Um Deus que Faraó não conhecia, mas que era da vontade, da divindade dos hebreus, que eles saíssem da terra do Egito. E as pragas foram sendo anunciadas por Moisés e foram acontecendo no Egito. Até o momento em que, depois de muito sofrimento, a Bíblia diz que eles chegam a este ponto. O ponto em que nós lemos, quando Faraó já está determinado a não deixar o povo ir. E chega para Moisés e diz: olha, se tu ver de novo o meu rosto, eu vou mandar te matar.
Depois da 9ª praga, Faraó já não suportava mais ver Moisés e disse: olha, se mais uma vez tu aparecer na minha presença, eu vou mandar que te matem e vou acabar com isso. A Bíblia diz então que Moisés disse: então eu não vou aparecer mais diante da tua presença. E aí então Deus anuncia essa última praga, que era a morte de todo o primogênito na terra do Egito. O primogênito é o filho mais velho. Então imaginem quantas pessoas naquela noite que o texto faz referência vieram morrer no Egito. Não havia nenhuma casa em que não houvesse pelo menos um morto, porque não eram só filhos que estavam morrendo, eram também pais. Você imagine que você tem um filho e seu filho tenha 30 anos de idade, e esse seu filho tenha filhos, você já é avô. Só que esse teu filho com 30 anos de idade é o teu primogênito. Este filho também morreria. Então havia casas que se perdeu não somente o filho mais velho, mas se perdeu também o pai. Então percebam que a desgraça no Egito, por conta deste último evento, foi muito grande. E a Bíblia nos diz que esta morte dos primogênitos não alcançou somente os homens ou os seres humanos, mas também alcançou os animais. Os animais também tiveram seus primogênitos mortos. Então, o sofrimento vivenciado naquela noite em particular foi muito grande. O texto em que nós lemos, ele vai nos dar uma perspectiva diminuta ou reduzida, resumida daqueles eventos que ali aconteceram. E para que a gente olhe o texto com um pouco mais calma, eu procurei destacar alguns pontos que eu gostaria de frisar com os irmãos rapidamente, para que a gente chegue no cerne da mensagem nessa noite, naquilo que de fato eu desejo transmitir para os irmãos. Então, a primeira coisa que o texto vai nos dizer é que Deus então conversa com Arão e com Moisés e diz para eles prepararem o povo, porque naquela noite haveria de acontecer algo extraordinário. Eles haveriam de ter uma experiência pessoal com Deus. Eles haveriam de ter uma experiência que até então a geração deles, e muitas gerações atrás, ainda não haviam tido com o Deus que Moisés estava anunciando. A despeito dos eventos que eles já estavam vendo acontecer na terra do Egito, eles teriam uma experiência pessoal naquela noite. E o que Deus ordena para eles é que eles pegassem um cordeiro do seu rebanho, que eles separassem um dos cordeiros do seu rebanho, e Deus dá instruções dizendo como deveria ser. Deveria ser um cordeiro macho, de aproximadamente 1 ano, sem nenhum defeito, um animal sadio, e que naquela noite eles preparassem aquele cordeiro e assassem aquele cordeiro, e eles viessem a comer aquele cordeiro reunidos com a sua família. Se a família fosse muito pequena, instruiu Deus, então eles deveriam chamar os seus vizinhos para comerem aquele cordeiro. Imagine que a família fosse pequena. Vamos pensar no meu caso da Jussiane. Nós não temos filhos, então a nossa família é pequena, é eu e ela, a priori. Então um cordeiro para nós seria muito, a despeito de que a Jussiane come bastante, mas seria muito assim mesmo. Então o que Deus orienta e instrui é que nesses casos se chamasse alguns vizinhos não egípcios, mas vizinhos também da nação de Israel, do povo de Israel, para que eles viessem a juntos compartilhar aquele momento e comer aquele cordeiro. No primeiro instante, irmãos, o que eu quero que os irmãos percebam é que o cerne da Páscoa e o que está no nosso imaginário sempre no que diz respeito à Páscoa, nós associamos à salvação. A própria palavra Páscoa vem do hebraico pesach, ou passagem, algumas traduções, e significa literalmente passar sobre, fazendo uma referência ao anjo da morte que passou sobre o Egito aquela noite. E passou, segundo a ordenança de Deus, levando a morte àqueles que não tinham na sua casa o sangue. Mas, a priori, nós pensamos sempre na Páscoa como tendo em mente, ou trazendo à mente, a salvação, porque de fato este foi para o povo que ali estava experimentando este momento, ou vivenciando este momento, foi a experiência maior. Eles eram escravos e a partir daquele momento eles se viram livres. Foi a libertação, a salvação, o quebrar-se do jugo dos egípcios. Mas também, irmãos, a Páscoa traz consigo um outro sentimento que às vezes nós não nos apercebemos, ou traz consigo um outro ensinamento que às vezes nós não nos percebemos.
A Páscoa, para além de trazer consigo a ideia da salvação, do livramento, da libertação, ela traz consigo a ideia de comunhão. Porque percebam que o que Deus vai instruir é que o povo pegasse um cordeiro, mas não era um cordeiro por pessoa, e não era um cordeiro por família, nominalmente falando, mas era por um grupo de pessoas. Era um momento que aquele grupo de pessoas iria participar daquele evento que seria para eles um evento salvífico. Era um momento em que as pessoas estariam em comunhão dentro de suas casas. E a Bíblia vai nos dizer que eles deveriam imolar o cordeiro todos juntos no final da tarde daquele dia. No final da tarde as famílias se reuniriam, ou aqueles grupos compostos pelas famílias e alguns vizinhos, tantos quantos dessem conta de comer um cordeiro, todos deveriam se reunir e todos deveriam imolar o cordeiro juntos. Era um momento de união, era um momento de comunhão, era um momento em que eles estavam prestes a experimentar da parte de Deus um livramento ou a salvação de forma até então incomparável. Não havia precedentes para aquilo que Deus haveria de fazer. Mas era um momento que não era particular. Era um momento que era coletivo. Era um momento em que todos deveriam estar reunidos para desfrutar daquilo que Deus estava preparando. De tal forma que a salvação para o povo de Israel, ela não se revelou de forma individual, mas ela se revelou de forma coletiva para tantos quantos naquele momento estariam participando daquele evento que Deus estava proporcionando, que seria o primeiro passo para a salvação deles. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a Páscoa traz consigo essa ideia de comunhão, essa ideia de união, essa ideia de salvação, de libertação, sim, mas num âmbito maior, não num âmbito individual, mas num âmbito coletivo. A Bíblia diz que eles deveriam se reunir na sua casa e que eles deveriam, por ocasião do momento em que fossem comer, observar algumas particularidades. Era um evento que tinha um rito a ser seguido. Não era simplesmente se reunir na sua casa, preparar o cordeiro, comê-lo e está tudo certo, é só esperar o livramento. Não, existiam algumas regras, algumas normas que deveriam ser seguidas. Uma delas é que o cordeiro deveria ser assado e deveria se comer todas as partes do cordeiro. O cordeiro não deveria ser desperdiçado. O texto vai nos dizer de forma muito clara que ele deveria ser assado e deveria ser comida a sua cabeça, os seus pés e a fressura. Fressura são as partes internas do cordeiro. Mas o fato é que não deveria ser desperdiçado absolutamente nada. A ordem de Deus é que tudo deveria ser comido. Também a ordem de Deus é que quando eles fossem comer, eles deveriam estar cingidos, vestidos, preparados. Eles deveriam estar com as sandálias nos pés. Eles deveriam estar com o cajado na mão. Eles deveriam estar prontos para a partida. Porque depois daquele evento, a partida deles seria iminente da terra do Egito. Então eles deveriam estar preparados para aquele evento. Eles deveriam comê-lo também apressadamente. Comê-lo às pressas. Não era para sentar relaxadamente ou descontraidamente e comê-lo. Mas era para comê-lo como quem tem pressa de sair. Com a expectativa iminente da ação de Deus, de tal forma que em seguida eles fossem livres daquela terra. Também a Bíblia vai nos dizer que ele era para ser comido juntamente com ervas amargas. Todas essas coisas que envolvem este evento, eles trazem consigo um significado. Mas eu não pretendo me estender nesses significados, porque de fato não é esse o cerne da mensagem nessa noite. Mas o que eu quero é que os irmãos compreendam é que este evento marcou a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. Quando nós falamos de Antigo Testamento, Velho Testamento, Primeiro Testamento, ou Primeira Aliança, este é o momento maior. Este é o momento em que eles estão imolando o cordeiro. Este é o momento em que vai dar início a união deles com Deus, a relação mais íntima deles com Deus. É o momento em que eles passarão a ter experiências contínuas com Deus. Este é o momento que marca a primeira aliança.
uma aliança realizada com um objetivo de, a partir daquele momento, unir o povo ao seu Deus. Uma aliança que marca o início de uma relação, por assim dizer. E a Bíblia diz que, feito isso, Deus ordenou que se passasse o sangue na verga das portas, nos umbrais, e Deus também ordenou que o povo não saísse para a rua, que o povo ficasse dentro de casa, porque naquela noite o anjo da morte haveria de passar sobre toda a região do Egito e haveria de ferir a todos quantos não tivessem dentro das casas onde havia a marca do sangue e todos os que tivessem possivelmente nas ruas. E a Bíblia diz que isso aconteceu, irmãos. O curioso desse texto é que a Bíblia diz que o sangue que eles passariam na porta seria um sinal que eles dariam, um sinal que eles deveriam deixar ali, para que quando o Senhor passasse com o anjo da morte, o Senhor, vendo o sangue, não entrasse naquela casa. A única esperança ou possibilidade de não haver mortes na família era se houvesse o sangue nos umbrais e houvesse sangue na verga da porta. Aquilo seria um sinal para Deus, um sinal para o anjo da morte que o Senhor haveria de mandar. Porque o que a Bíblia está dizendo é que quando o Senhor passasse, o texto nos diz isso de forma clara, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, diz o Senhor, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O único meio que eles tinham de não ser alvo do anjo da morte é se ele estivesse dentro da casa e se a casa tivesse sangue. A única coisa que Deus pediu para aquele povo, para que eles alcançassem a prometida salvação, a única coisa que Deus havia ordenado para aqueles que lá estavam, para que eles alcançassem a promessa de livramento da terra do Egito, é que eles estivessem dentro da casa e que nesta casa houvesse a marca do sangue. Só isso, irmãos. Percebam que quando nós pensamos na antiga aliança, e eu quero parafrasear isso com a nova aliança, nós normalmente pensamos naquele conjunto de regras e normas que norteavam a lei do Antigo Testamento. Os irmãos que já fizeram leitura do livro de Deuteronômio, por exemplo, sabem que há ali um conjunto de regras infinitas e normas infinitas a serem seguidas por aqueles que desejavam desenvolver uma comunhão com Deus. Mas, quando por ocasião do evento maior, quando por ocasião do momento em que Deus desejava e que efetuou a salvação daquele povo, a única coisa que Deus exigiu foi que eles estivessem debaixo do sangue. Só isso. Deus não fez juízos de valor nenhum. Deus não estabeleceu regra nenhuma. Deus não estabeleceu norma nenhuma. Não havia mandamento nenhum. Deus não fez seleção de pessoas. Deus poderia ter chegado para Moisés e Arão e ter dito: olha, Moisés, agora tu passa um pente fino no povo, e aqueles que forem pessoas boas, aqueles que forem pessoas sensatas, aqueles que forem pessoas equilibradas, aqueles que forem pessoas sábias, aqueles que forem cultos, aqueles que forem doutos, aqueles que forem ricos, aqueles que forem nobres, vai fazendo uma seleção e tu vai separando estes daqueles, porque o anjo da morte vai passar e vai levar só as pessoas que não são boas. Ou quando eu passar pela terra do Egito, eu verei que existe uma distinção entre este e aquele, por este ter talvez uma postura diferenciada diante da vida, ser uma pessoa boa, e por este ser uma pessoa ruim, e eu vou livrar aqueles que são bons e aqueles que são ruins, o anjo da morte vai entrar na casa deles. Deus não fez isto. A única coisa que eles tinham que fazer era estar dentro da casa onde havia a marca do sangue. Não importa quem era, não importa se eram pessoas boas ou se eram pessoas ruins. Não existia um juízo de valor da parte de Deus. Não tinha como nenhum deles dizer para Deus: não, eu mereço estar aqui. Eu sou uma pessoa boa e por isso Deus está me livrando.
Eu sou uma pessoa boa e por isso Deus determinou que na minha porta se passe o sangue, porque Deus quer me livrar. Agora o meu vizinho lá, que não é uma pessoa boa, Deus ordenou que ele nem passe o sangue, porque com sangue ou sem sangue, hoje na morte vai passar na casa dele, porque ele é uma pessoa ruim, porque ele não é uma pessoa que tem valores morais, porque ele é uma pessoa que não sabe ter uma postura diferenciada diante da vida. Absolutamente nada disso. O marco da primeira aliança é única e exclusivamente o sangue do Cordeiro. Só isso. O que iniciou, o que deu início, a relação do homem que lá estava escravizado no Egito, que já nem conhecimento mais de Deus tinha, por conta dos seus antepassados e de tantas gerações, o início da relação com Deus se deu única e exclusivamente através do sangue. A salvação que Deus propôs para aquele povo, lá naquele período, na terra do Egito, se deu única e exclusivamente através do sangue. O único sinal era o sangue. Percebam que o Senhor disse: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue. Quando Deus passou pela terra do Egito, Ele não passou olhando as pessoas. Ele não passou pela região de Gozém, onde eles moravam, ou no lugar onde eles habitavam, examinando pessoa por pessoa, casa por casa, atitudes por atitudes, a postura das pessoas diante da vida, ou o caráter das pessoas, se as pessoas eram boas, eram ruins. Não, a Bíblia diz que a única coisa que Deus olhou quando passou foi o sangue, só. Na casa onde havia sangue, o Senhor passou. Na casa onde o sangue não havia, o anjo da morte entrou, e naquele dia houve destruição na terra do Egito. Esta é a primeira aliança, irmãos. A aliança que Deus fez lá com aquele povo no início. A aliança que vai nortear todo o procedimento do povo no Antigo Testamento. E os irmãos bem sabem que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O apóstolo Paulo vai dizer isso inúmeras vezes, que aquilo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que através daqueles eventos acontecidos e que nos são descritos nas Escrituras, nós aprendêssemos a nos relacionar com Deus. Muitas vezes o apóstolo Paulo vai dizer isso, que o velho é a sombra do novo. Este povo que desfrutou deste momento com Deus, dessa salvação proposta por Deus, não por mérito de ninguém, não por obra de ninguém, não por feito de ninguém, mas porque acreditaram na palavra que Moisés havia dito para eles, que eles deveriam passar o sangue na sua casa e ficar dentro de casa. Este povo que neste momento foi salvo, agora ele entra pelo caminho deserto. Muitos anos depois e muitas experiências depois, o povo acabou se afastando de Deus. Os irmãos que já leram o Antigo Testamento, a Bíblia, vão se aperceber que isso muitas vezes aconteceram. E em algum momento da história, o texto de Jeremias 31 vai nos relatar que Deus, vendo que o povo já não obedecia ou não cumpria mais a aliança que havia estabelecido lá no começo, Deus então se propõe a uma nova aliança. O texto de Jeremias vai nos dizer: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver acolhido, diz o Senhor. O Senhor, vendo que o povo já não seguia mais com o mesmo coração, confiando em Deus, crendo em Deus, acreditando nas promessas de Deus, então Deus se propõe a uma nova aliança. E o texto de Mateus, no capítulo número 26, o próprio Jesus vai nos dizer que esta nova aliança se dá na pessoa dele mesmo. O texto de Mateus vai dizer: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Percebam, irmãos, que Deus estabelece uma aliança no Antigo Testamento. A base desta aliança, para que esta aliança se consumasse, era o Cordeiro e o sangue do Cordeiro, única e exclusivamente. O povo aceita essa aliança com Deus. Anos depois, o povo quebra essa aliança com Deus. Deus, então, se predispõe a uma nova aliança.
E esta nova aliança, a Bíblia diz que agora ela vai acontecer através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio justamente para estabelecer esta nova aliança. E como nos moldes do Antigo Testamento, a aliança que agora é estabelecida, ela tem o mesmo princípio da aliança do Antigo Testamento. O foco da aliança do Antigo Testamento, o cerne da aliança do Antigo Testamento, era o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro do qual se pegou o sangue e aspergiu nas portas. Se não houvesse o Cordeiro, não haveria sangue. Se não houvesse sangue, o anjo da morte passaria e mataria todos, não havia aliança. Então, o cerne do Antigo Testamento ou da primeira aliança era a presença do Cordeiro. Por isso que agora na nova aliança, Jesus vai se apresentar como sendo o Cordeiro Pascal. Jesus vai se apresentar como, nas palavras de João Batista, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como na primeira aliança, agora Cristo vai se apresentar no Novo Testamento como sendo o Cordeiro da nova aliança. E assim, irmãos, como no Antigo Testamento, por ocasião daquele evento que eles participaram e que culminou na saída do povo da terra do Egito, ou da libertação do povo, existiam algumas regras, como eu disse para os irmãos, ou alguns ritos a serem seguidos. Na nova aliança também existe, irmãos. O Novo Testamento, a nova aliança, ela segue os mesmos princípios da antiga aliança. E nós às vezes não nos apercebemos disso. E nós vamos complicando, porque nós imaginamos que é diferente, não é. É o mesmo princípio, é uma nova aliança que foi proposta por Deus, mas que traz consigo elementos da primeira aliança. Por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus é imutável. Porque não foi Deus que fez uma aliança que era ruim, foi o povo que quebrou a aliança. O problema não estava na aliança que Deus propôs, estava no povo que não seguiu a aliança. E um dos mandamentos ou das ordenanças do Senhor que dizia a respeito àquele evento da primeira aliança era que o cordeiro deveria ser comido completamente. E eu gostaria de pensar com os irmãos em alguns poucos elementos que compõem a antiga aliança e que compõem agora a segunda aliança, a nova aliança, para que a gente entenda um pouquinho mais o significado da Páscoa. Um deles é este, irmãos, o que está lá em Êxodo 12:9, que diz: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Naquele período, para que eles validassem a antiga aliança, eles tinham que comer o cordeiro, e comer todo o cordeiro, comer as partes que eram boas e as partes que não eram boas, comer as partes que eram desejáveis e as que não eram, comer as partes que talvez alguns achassem maravilhoso, como a picanha, e comer as partes que alguns talvez não gostassem, como a fressura, como os pés, como a cabeça. O que o texto está querendo nos dizer, irmãos, é que a aliança que Deus propõe não é segundo a nossa vontade, não é segundo aquilo que nós entendemos ser bom, mas é segundo o que Deus determina. Quando Deus determinou que eles comessem todo o cordeiro, o que Deus estava dizendo para eles, e o que Deus está dizendo para nós, à medida em que Cristo se tornou hoje o nosso Cordeiro Pascal, é que vai haver partes do Evangelho que você não gosta. Assim como havia partes daquele cordeiro que eles tinham que comer, como os pés, que certamente ninguém tinha prazer naquilo. Assim como na hora de comer a fressura, as partes internas do cordeiro, certamente eles não tinham prazer naquilo, mas a ordenança de Deus era para que eles comessem todo. Assim também é na nova aliança. Hoje o irmão Flávio fez menção de alguns textos que são um exemplo disso. São aquelas partes da nova aliança, ou do Evangelho, ou da Bíblia, ou que compõem a nova aliança, que nós não temos prazer. Aquelas partes que nós olhamos e dizemos: mas isso não é bom. Isso é como a antiga aliança comer um pé. Isso é como a antiga aliança comer a cabeça. Não tenho prazer nisso, mas isso deve ser feito. E aí, para além daqueles textos que o Flávio citou, eu separei apenas dois para a gente pensar nisso.
Dois textos que são como as partes desagradáveis do cordeiro, que muitas vezes nenhum de nós quer comer, mas que é necessário, porque assim como era naquele tempo, é ordenança para os nossos dias também. A Bíblia tem a sua validade no todo. Nós não podemos olhar para o Evangelho de Cristo de forma seletiva, dizer, esse texto é aplicável para a minha vida, este texto eu reconheço como sendo um texto divino, este mandamento me apraz, essa parte do cordeiro eu gosto, essa parte eu tenho prazer em comer, essa outra parte, como por exemplo o texto de Lucas 9, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Opa, cruz eu não quero negar a mim mesmo. Essa é a parte do cordeiro que eu não quero comer, mas como naquele período, no tempo presente, nós temos que fazer isso. Nós temos que comer todo o cordeiro, nós temos que viver toda a palavra, sendo aprazível a nós ou não. Nem tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus vai ser prazeroso em sua prática para a nossa vida. Como por exemplo os textos que o Flávio citou. É fácil amar um inimigo? É claro que não. É fácil amar quem nos persegue? É claro que não. É fácil orar por quem nos persegue? É claro que não é fácil. É como você sentar para comer os pés do cordeiro e dizer que delícia esse pé maravilhoso, que suculento esse pé. Se fizer isso, você vai estar mentindo. Você vai comer porque é uma ordenança. Mas certamente aqueles que comeram lá na antiga aliança, comeram tendo a consciência, não é fácil, mas como é ordenança de Deus eu vou fazer, porque isso faz parte da aliança que Deus nos propôs. Assim, quando nós nos deparamos com textos como este, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos rejeitá-los. Nós não podemos olhar para esses textos que são difíceis de serem aplicados para a vida e simplesmente descartá-los como se isso não fizesse parte da nova aliança. Faz parte. Nós temos que viver toda a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que eu devo me negar a mim mesmo e tomar minha cruz, eu tenho que fazer isso. E fazer isso é, como muitas vezes muitos já disseram, é eu negar os meus desejos ou as minhas inclinações carnais e que me distanciam de Deus. É eu não ceder aquilo que é próprio da natureza humana, mas que eu sei conscientemente que me afastarão da vontade de Deus. Que eu sei conscientemente que me distanciarão do plano de Deus, do propósito de Deus. É eu ter a consciência que diante destas coisas, eu devo praticar a palavra e eu devo negar essas coisas. Eu devo entender que isso não serve mais para a minha vida. Eu devo entender que eu sou uma nova criatura, que eu estou debaixo de uma nova aliança, e que se eu desejo manter esta aliança com Deus, eu tenho que regrar a minha vida, não à luz do meu próprio entendimento como ser humano, não à luz da minha própria vontade, não servindo a Deus segundo aquilo que eu julgo ser o ideal para a minha vida, mas servindo a Deus segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No texto de 1 João 4,21 vai dizer, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também seu irmão. Amar os irmãos é uma bênção, mas nem sempre é fácil. Ou é fácil? É fácil amar o irmão quando o irmão fala mal de você? Mas irmão fala mal uns dos outros? Claro que falam. Você não conhece ninguém que já falou mal de você? Duvido que exista uma pessoa em nosso meio que possa dizer assim, irmão, eu não conheço uma pessoa que pelo menos uma vez na vida não tenha murmurado de mim, não tenha feito mau juízo de mim, não tenha falado mal de mim. Todos nós conhecemos pessoas assim. Por isso, viver estes mandamentos não é uma coisa fácil, assim como muitos outros descritos na Bíblia, assim como inúmeros que existem, mas é necessário, irmãos. É necessário para que nós mantenhamos a nova aliança, nós comermos todo o cordeiro. Se nós não comermos todo o cordeiro, nós não viveremos a nova aliança como ela deve ser vivida. O texto, irmãos, de Êxodo, vai nos dar algumas dicas também. No capítulo de número 12, versículo 11, por exemplo, dizendo, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor.
Quando nós estamos em Cristo, isso deve ser uma prática na nossa vida. Isso quer dizer que eu tenho que estar sempre arrumado, irmão, sempre com a roupa, sempre com isso. Não, irmão, isso diz respeito à tua vida espiritual. Você não pode esperar para ajustar a sua vestidura espiritual quando o Senhor bater na sua porta, ou quando Cristo fender os céus, quando ressoar a última trombeta. Nós devemos estar com os lombos cingidos, com os sapatos nos pés, com cajados na mão, ou seja, preparados a todo momento para a jornada que haverá de ser manifesta por ocasião da vinda do Senhor, simplesmente porque nós não sabemos quando o Senhor vem. O Senhor pode vir hoje mesmo, e se hoje mesmo eu não estiver com meus lombos cingidos, com os sapatos nos pés, com o cajado na mão, ou seja, se hoje eu não estiver preparado para seguir a jornada, eu não seguirei, porque o Senhor não vai esperar. Então, aquilo que dizia respeito à velha aliança, diz respeito também à nova aliança. As práticas, a despeito de serem diferentes no que diz respeito à questão física, a nível espiritual é a mesma coisa. Assim como eles deveriam estar aguardando a salvação prometida pelo Senhor, assim como eles deveriam estar aguardando que o Senhor viesse livrá-los, tirá-los da terra do Egito, nós também estamos esperando o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando o cumprimento pleno da promessa. Nós estamos esperando ir morar nas mansões celestiais. E se nós estamos esperando como eles, então nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos estar prontos para este encontro. Nós devemos estar ansiando este encontro. Nós devemos estar aguardando ansiosamente esse encontro. É o que o texto vai nos dizer. E é o que o texto vai nos ensinar. A exemplo do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Aí a gente vai encontrar textos como, por exemplo, este de Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 37. Diz: estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando, os achar prontos, os achar com os lombos cingidos. Os lombos cingidos é vestido, pronto, preparado para se encontrar com o Senhor. A gente vive em tempos em que as pessoas dizem assim: eu tenho que me preparar para me encontrar com Cristo. Eu preciso ajustar minha vida para ter um encontro com o Senhor. Esse ano eu vou botar minha vida em ordem. Esse ano eu vou botar minha casa em ordem. Este ano eu vou fazer isso. Eu disse: pelo amor de Deus, isso já era para ter acontecido, porque nós não sabemos quando Cristo vem. Nós estamos dia após dia, aqueles que não estão preparados, que não estão com os lombos cingidos, não estão prontos para a jornada ser manifesta, eles estão arriscando a sua salvação todos os dias, porque se Cristo vem hoje e eu não estou pronto, eu fico. Isso é um fato, irmãos, isso é o que a Bíblia ensina. Por isso nós devemos estar prontos. O texto de Mateus 24, 42 vai nos dizer: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que haverá de vir o vosso Senhor. Nós simplesmente não sabemos. E se nós não estamos prontos, nós estamos vivendo uma loteria. Se nós dermos o azar de Cristo vir amanhã e nós não estivermos prontos, toda a nossa caminhada com Cristo, ou pelo menos no nosso imaginário assim era, ela foi desperdiçada, porque nós não estávamos prontos no momento certo. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus certamente é que nós estejamos prontos para este encontro, pronto para encontrarmos com o Senhor. Assim como, irmãos, na velha aliança, o cordeiro era importantíssimo, mas o que Deus disse que viria, que olharia, que enxergaria quando passasse sobre a terra do Egito, era o sangue. O mais importante da nova aliança, assim como da velha aliança, é o sangue de Jesus. É o mais importante. O texto de Hebreus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Não há como, não há outro meio, não há outra forma, não há outra maneira de haver remissão de pecados, de haver o perdão de pecados, se não envolver o derramamento de sangue. Sem sangue não há remissão de pecados, diz o texto. O texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, vai nos dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus Cristo, irmãos, é o único meio através do qual nós podemos alcançar a salvação. Única e exclusivamente. Não existe outro meio. O texto de 1 João 1,7, a parte B, vai nos dizer: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O texto de Efésios 2,13 vai nos dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Percebam, irmãos, que assim como no Antigo Testamento, quando Deus propôs a primeira aliança, Deus determinou que eles fizessem algumas coisas, mas Deus falou claramente: eu vou passar sobre a terra do Egito, e a única coisa que eu vou procurar é a marca do sangue. Só isso. A casa onde estiver sangue, essa será poupada. Aonde não houver sangue, esta não será poupada. No Novo Testamento, a exemplo, ou seguindo a mesma lógica do Antigo Testamento, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica. A marca do sangue de Jesus Cristo é o que importa. Não importa se você é uma pessoa maravilhosa. Não importa se você erra ou acerta. Não importa se você tem méritos. Não importa se você é uma pessoa especial aos seus próprios olhos ou aos olhos de alguém. Não importa se você é mais sábio, é mais rico, se você é mais inteligente, se você tem uma condição socioeconômica diferenciada, não importa se a sua família tem nome, não importa se o seu emprego é melhor, não importa se o seu emprego é pior, não importa absolutamente nada. O que importa é você traz sobre a sua vida a marca do sangue de Jesus. É só isso. Deus, quando nos olha no Novo Testamento, sendo o Antigo a sombra do Novo, o que Deus procura é o que Ele viu no Antigo. E o que Ele buscou ver no Antigo não foi a natureza daquelas pessoas que estavam dentro das casas. Ele não buscou ver as práticas de vida daquelas pessoas que estavam dentro das casas. Ele não fez juízos morais daqueles que estavam dentro das casas. Ele só olhou se havia a marca do sangue. Quando Deus nos olha, irmãos, Ele nos olha para ver se sobre as nossas vidas nós trazemos a marca do sangue de Jesus. Só isso. Deus não nos julga por nossos méritos. Deus não nos julga por nossos próprios valores. Deus não nos julga pelo que somos ou pelo que possuímos ou não possuímos. Porque a priori, o que importa para Deus, o único meio através do qual pode haver a remissão de pecados é pelo sangue. Então, quando Deus nos olha para mim e para você, a única coisa que Ele está buscando ver é se sobre nossas vidas nós trazemos a marca do sangue. Só isso. Se você de fato e de verdade já aceitou a aliança que Cristo vem trazendo, a segunda aliança no seu sangue, se você de fato já se converteu a Cristo, se você já teve um encontro real com Deus, se você já nasceu de novo, se você é nova criatura, então você traz consigo a marca do sangue. Quando Deus olhar para a sua vida, é isso que Ele deseja enxergar. E é só isso, irmãos. O Evangelho é simples. A salvação é simples. Nós é que complicamos. Nós achamos que tem que ter uma série de regras e normas a ser seguidas, sem as quais Deus não nos aceita. Deus só me aceitará o dia que eu for uma pessoa maravilhosa, que a minha natureza existencial for transformada, o dia que eu deixar de fazer isso ou aquilo, o dia em que eu me tornar uma pessoa melhor. Não, irmãos, não é nada disso. Deus vai me aceitar o dia que Ele vê sobre a minha vida a marca do sangue de Jesus. Isso implica dizer que uma vez que eu seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo, então naturalmente as minhas práticas se transformarão. Mas as minhas práticas não se transformarão antes de eu ser lavado pelo sangue de Jesus, simplesmente porque nós, como seres humanos, não temos poder de fazer isso. Por isso que o texto de João capítulo 8 vai nos dizer que se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Só existe uma maneira de nós alcançarmos essa graça vinda da parte de Deus.
se nós aceitarmos a nova aliança, se nós permitirmos que Cristo nos liberte, que Cristo nos transforme, se nós permitirmos que o Espírito de Deus haja em nossa vida, para que o novo nascimento aconteça, se nós decidirmos de livre e espontânea vontade viver a palavra de Deus, quando isso acontece, nós somos marcados pelo sangue de Jesus. E quando Deus nos olha, Ele não vê o homem, não vê a mulher, não vê o Marlon, não vê a Jussiane, Ele quer ver a marca do sangue. Se a marca do sangue estiver sobre a sua vida, então sim, o Senhor haverá de te abençoar, o Senhor haverá de passar sobre a tua vida. O texto de Romanos, irmãos, ele vai nos dizer assim também. Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecados. Mas que homem é esse que o Senhor não imputa pecados, que o Senhor justifica e o faz não por obras? São todos aqueles que aceitam a marca do sangue de Jesus. Deus não está olhando para as tuas obras. As tuas obras não podem te justificar diante de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. O texto de Isaías 64:6, ele chega a ser um pouco forte na sua interpretação real. O texto vai nos dizer: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O Senhor compara as nossas justiças a trapo de imundícia. Eu acredito que a maioria dos irmãos não sabe o que é um trapo de imundícia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existia a mesma tecnologia que existe hoje. Então, quando as mulheres entravam no seu ciclo mensal, o que elas faziam naquele tempo era se usavam trapos de roupas que não se usava mais. Então tinha ali um pedaço de uma veste, de um vestido, de um manto que não se usava mais. Elas cortavam essas peças de roupa, por não haver algo próprio para aquilo, e elas usavam aquilo como sendo o que se tinha na época. Acredito que todos já entenderam sem muitos detalhes, tá? Mas isso eram os trapos de imundícia. E o Senhor está dizendo que as nossas justiças são como aquilo. É isso que vale a nossa justiça diante de Deus. E se a nossa justiça, Deus está dizendo que aos olhos dele é como trapo de imundícia, como é que nós vamos querer nos justificar diante de Deus por nossas próprias justiças? Se as nossas justiças não são nada aos olhos do Senhor, são desprezíveis aos olhos do Senhor, porque nós não podemos produzir justiça própria que venha nos referendar diante de Deus. Quando Deus nos olha, a única coisa que Deus vê é o sangue de Jesus. E através de Cristo é que nós encontramos essa justificação. Deus nos justifica não por nossos méritos, não por nossos feitos ou obras, mas é através de Cristo que Ele nos justifica. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, em Cristo. O texto de Romanos 5:1, que é um texto bem conhecido, vai nos dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse naquele período, e é o que o Senhor faz hoje, porque a aliança nova segue os modelos da antiga: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Única e exclusivamente isso, irmãos. Não busque justificação para a sua vida. Não pense que você pode se justificar diante de Deus. Não pense que Deus busca encontrar na sua vida méritos que possa te referendar diante dele. Isso não existe. Deus, quando olha para mim e para você, a única coisa que Ele deseja é ver a marca do sangue de Jesus. Se você aceitou a nova aliança, se você está disposto a comer todo o cordeiro, ou viver toda a palavra, se você estiver disposto a isso, você terá a marca do sangue sobre a sua vida. Se você tiver a marca do sangue sobre a sua vida, então você viverá verdadeiramente as promessas do Senhor.